Olá, bom dia. O pessoal vai chegando aí. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui para falar com o professor Marcondes, que é um pós-doutor em comunicação institucional. O professor Marcondes já está chegando aqui, estamos aguardando ele entrar. Estou com uma perspectiva bastante positiva em relação a essa entrevista. Vamos lá. Professor Marcondes está chegando. Vamos aguardar aqui. Bom dia. Olá, bom dia, como vai? Estamos aguardando a entrada do professor Marcondes para a gente iniciar. Como falta um minutinho ainda, vamos aqui conversando. Quem quiser já deixar alguma pergunta, hoje o tema é transparência e comunicação. Vamos falar sobre a relação entre transparência e gestão de crises, a importância de comunicação. Bom dia, Dani, como vai? Seja bem-vinda, tudo bem? Estamos aguardando o professor Marcondes entrar, só mais um minutinho, ele já deve estar chegando aí. Tudo jóia? A Dani também é Relações Públicas e a gente deve ter uma conversa em breve, não é, Dani? No canal dela também sobre gestão de crises. Bom dia, Alexandre, como vai? Estamos aqui aguardando mais um minutinho a chegada do professor Marcondes. Olá, Robinson, bom dia. Como estão? Hoje o tema vai ser transparência e comunicação. Joia! O professor Marcondes já me mandou uma mensagem que ele já está no Instagram. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Eu vou dar uma ajudinha para ele aqui, só um instantinho. Voltamos. Obrigada, Dani. Então, estamos aguardando o professor Marcondes. Eu acho que é a primeira vez que ele participa de live no Instagram. Então, estou tentando mandar uma mensagem aqui para ajudar ele a entrar. Eu também estou ansiosa aqui. Bom dia, Érica, Raquel. Para quem entrou agora, estamos aguardando a entrada do professor Marcondes, que é um pós-doutor em comunicação. O professor Marcondes, ele é um dos cofundadores do Observatório de Comunicação Institucional. Já temos uma pergunta aqui da Dani. Vamos lá, Dani. Qual a diferença entre transparência e sinceridade? É verdade. Vamos encaminhar essa para o professor assim que ele chegar. Às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Nem sempre o que a gente considera sincero é o que é necessário para uma transparência, principalmente corporativa. Existem alguns itens aí que precisam ser diferenciados. O professor Marcondes certamente vai ser a pessoa certa para esclarecer aqui para a gente. Deixa eu ver aqui na mensagem se ele já está conseguindo. Vamos lá. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Mandei uma mensagem para ele. Quem tiver mais perguntas, se quiser já começar a endereçar aqui também, como a Dani fez. Ah, o professor Marcondes conseguiu entrar agora, maravilha. Aí a gente já vai endereçando para ele assim que ele chegar. Vamos assinar para ele aqui. Professor, você tem que pedir para participar. Tem um botãozinho aí, pedir para participar, e daí eu já te incluo aqui na nossa live. Apareceu aí um botãozinho, pedir para participar? Aí a gente já te puxa aqui, já tem até uma pergunta para você, professor, da Dani. Tá conseguindo aí? Deixem suas perguntas. Olá, Josi, bom dia. Escreve aí, professor. Tem um botãozinho que é pedir para participar. Aí você aperta pedir para participar e eu já te puxo aqui. Olá, bom dia. O professor já está com a gente aqui, só não consegui ainda puxar ele para conversar ao vivo, mas já já ele está entrando.
A gente vai falar, então, hoje sobre transparência, sobre a importância da comunicação para a transparência corporativa. Estou como assistente. Não entendi, professor. Não está conseguindo apertar o botão? Se for o caso, sai e entra de novo. Que aí eu acho que você consegue. Logo que você entra na live, aparece pedir para participar. E aí você aperta um botãozinho ali. Já vai dar certo. Eu convidei o professor Marcondes para essa live, porque o professor Marcondes, ele é um dos precursores do tema de transparência em comunicação corporativa, já vem fazendo uma pesquisa de longa data nesse sentido. Ele também lançou recentemente um índice de transparência corporativa. Aqui então, o pessoal está dando uma dica, deslizar a tela para aparecer a solicitação. Obrigada, Dani. A Dani vai tentar ajudar o professor a entrar. Ótimo. E o professor Marcondes tem muito a agregar nesse sentido para a gente, né? A gente vê dentro dessa pandemia o quanto o tema de comunicação tem se tornado essencial para as organizações. Mesmo as organizações que estavam, vamos dizer, sem uma estrutura muito formalizada de comunicação corporativa e de crise especialmente, né, dentro da comunicação corporativa, a gente vê que se estruturou. Ontem eu estava vendo até uma pesquisa que falava, era da Deloitte no Brasil, falando que mais de 80% das empresas no Brasil, antes da pandemia, não tinha estrutura de gestão de crise, não tinha nenhum plano de crise, na verdade. E com essa pandemia, eles acabaram implementando algumas ações, o que é sensacional para quem trabalha com a gente nessa área de gestão de crise, saber que as empresas estão atentas para a importância de você ter um comitê, de você ter pessoas que estão preparadas para lidar com esses incidentes, com essas situações de grande ameaça para a organização, é fantástico. Agora a gente está esperando um próximo passo, que é que essas empresas também entendam que esse comitê, ele não pode ser ali só durante a emergência, né? Que ele precisa ser um comitê fixo, um comitê permanente, que trate, às vezes, de crises eminentes e não de crises necessariamente que já estão em andamento. E aí, para isso, precisa ter preparo, né? Treinamentos, participar de exercícios simulados, ter uma regra de conduta, ter um manual de crise com responsabilidades, com reuniões periódicas, sabendo quem que são os líderes, quem que vai coordenar o comitê, quais são os papéis de cada um. Isso é extremamente importante. Então, a gente que trabalha com comunicação, gestão de crise, está bem, até assim, animada com essa possibilidade de mais empresas estarem se profissionalizando nessa área, né? Montando aí seus comitês e preparando as suas equipes. E o que a gente está aqui para oferecer hoje é o conteúdo do professor Marcondes, que já entra com a gente. Ele está com alguma dificuldade técnica aqui. Tudo bem, Sérgio? Como vai? Mas ele já entra com a gente para falar sobre as relações entre transparência, com comunicação, a relação que existe de transparência com crises, porque a gente sabe que muitas crises nas organizações são originadas por falta de transparência, né? A gente viu mais recentemente a Operação Lava Jato, que atuou muito fortemente nessas questões de não conformidade de compliance, não é? Então, para a empresa hoje ter uma confiabilidade de que realmente ela age com transparência é muito importante perante todos os seus públicos, todos os seus stakeholders. A Dani está falando que já está orientando ele, que agora vai. Tá bom, Dani, obrigada, te agradeço muito. É a primeira vez que o professor Marcondes participa de uma live pelo Instagram, por isso que ele está aqui com um pouquinho de dificuldade, mas já ele chega aqui para acompanhar a gente. Eu estava comentando que o professor Marcondes, ele é cofundador do Observatório de Comunicação Institucional, né? E o Observatório, ele gera muito conteúdo nessa área, agrega muitos profissionais nessa área. Quem tiver interesse em conhecer, eles estão em várias redes sociais. Eu conheci o professor Marcondes nas redes sociais. Eu tenho também uma comunidade que eu organizo, na verdade eu só modero, né? Que é uma comunidade chamada Guardiões de Reputação. E o professor Marcondes fez uma publicação no Guardiões de Reputação. Ela é uma comunidade aberta, tratando sobre reputação. Agora sim. E me convidou também para participar do observatório. Vamos lá. Professor, agora eu acho que vai dar certo.
Vamos ver, aguardando aqui, professor Marcondes entrar. Olá, bom dia, agora deu certo. Que vexame, hein? Imagina, nada como uma primeira vez para aprender. É que eu achei que dava para fazer no computador, porque eu fiquei 35 dias sem computador. Imagina isso na pandemia. Agora eu estou com o computador de novo, mas tem que falar pelo celular, né? Então, estamos aqui. Mas que bom, professor. E que bom, agradeço a Dani pela ajuda aí, né, de ter feito a conexão com o A Dani professor. foi a minha primeira live na vida. Olha Então só, tinha que ser ela mesmo para que me bom. ajudar. Que bom, maravilha. Professor, e a Dani já tinha colocado uma pergunta aqui, né? Eu acho que a gente pode começar com a pergunta dela para não perder e depois a gente vai desenvolvendo os temas conforme a gente tinha mais ou menos conversado. A Dani estava perguntando qual que é a diferença entre sinceridade e transparência. Eu gostei dessa pergunta. Você pode Olha, ajudar a gente? pergunta ótima. E nós tivemos agora em junho, no dia 18 de junho e no dia 28 de junho, a entrada no portal de duas psicanalistas, Olha só. a Mariana Anconi e a Renata. Daqui a pouco eu lembro o nome do sobrenome dela. E escreveram sobre isso. Então, a primeira regra da transparência é uma questão de ordem psicanalítica, né? Você tem que ser transparente com você mesmo. E isso é um desafio. Sobretudo num mundo de imagem, de internet, de redes sociais, onde todo mundo quer estar bem, está sorrindo, está feliz, bem empregado. Uma persona, para usar persona na terminologia da psicologia, não do marketing digital, a persona feliz. Enfim, se a persona, ou seja, se a personalidade do próprio, do indivíduo, não tem coragem de encarar a si próprio, então fica difícil ele ser um guerreiro da transparência. Por que guerreiro a palavra guerreiro? Porque a transparência não vem por default. As pessoas acham que, sei lá, abrindo a janela da casa, já está transparente. Transparência exige um esforço. Não é assim. Então, a pessoa que não está bem consigo mesma, tem lá questões, ela precisa trabalhar essas questões. Né? Não quero fazer nenhum tipo de conselho para ninguém. Renata Quiroga, a nossa psicanalista, aqui do Rio. Então, não estou querendo dar conselho a ninguém, aconselhar a ninguém, mas um trabalho de personalidade, de terapia, estar bem consigo mesmo, tornará você mais partícipe de um esforço de transparência do social, do seu grupo, do seu coletivo, do seu departamento, da sua organização. Então Então é você acha que diferente. tem perfis de pessoas que estão mais preparadas para liderar esse processo de transparência dentro da organização do que outras? Talvez perfis, talvez momentos. Talvez todo mundo tenha potencial para desenvolver uma postura transparente. Olha, que nós estamos falando de uma coisa muito complicada, porque vou perguntar para você, vamos falar genericamente, tem 35 partidos políticos no país. Né? Vamos pensar em 35 pessoas, uma de cada partido. Você conhece alguma transparente? Então é muito complicado, não é fácil. É muito bonito prometer transparência, falar em gestão transparente. Agora, a dificuldade é entregar. Sinceridade é uma palavra muito mais romântica, muito mais poética, mas que eu diria a você que é sinônimo. É sinônimo. Uma pessoa sincera é uma pessoa transparente. Ela não consegue mentir. Ela não consegue, não gostando de você, sorrir para você. Mas, Essa é uma professor, pessoa nas sincera. organizações, às vezes eu temo que a sinceridade
ela não seja adequada em muitos casos, né? Porque, embora as organizações precisem ser transparentes, elas não podem abrir tudo, porque existe uma parte muito estratégica dentro da organização e até os seus próprios segredos do negócio, né? Então, eu acho que um pouco até da pergunta da Fabiana, que é gerente de RH, como você ser transparente e sincero no mundo corporativo, sem abrir essas vulnerabilidades da empresa ou questões estratégicas? Pergunta magnífica, porque as pessoas fazem essa correlação. Dizem para mim, inclusive, que a dificuldade nossa, não é? Que estamos com uma inovação no campo da transparência, de colocá-la mais em pauta do que ela está, é de que as empresas não querem ser transparentes. Eu acho uma resposta muito simples, simplista, dizer que ninguém quer ser transparente. Eu acho que muita gente quer ser, acho até que as organizações privadas, antes das públicas, isso é uma coisa que eu acredito, que muitos empresários querem poder se dizer transparentes, só que falta parâmetro. Nós queremos oferecer um parâmetro com essa tecnologia, que daqui a pouco talvez a gente converse sobre ela. Mas o ponto é o seguinte, todo negócio tem segredo. Toda pessoa tem segredos. É claro, natural. E veja, esse exame de transparência que eu prego é um exame de transparência até onde se pode ir. Claro, há segredos industriais, não é? Há segredos que a própria pessoa que contrata você quer que você seja confidencial. Você contrata uma pessoa e essa pessoa pede para confidencialidade. Então você não pode abrir para o seu público a vida daquele executivo que ele pediu para não aparecer. Tem gente que não quer aparecer nem a carinha. Você entra em alguns sites de empresas, você vai lá no retratinho, não tem o retratinho do diretor da controladoria, porque ele não quer pôr a carinha dele na internet. E ele tem todo o direito de não querer. Então, é uma calibragem que precisa ser feita entre o que até onde a empresa pode ir. O público entende o segredo de negócio. Eu acho que existe essa compreensão, né? Uma pessoa comum que faz um belíssimo bolo de fubá, ela não quer revelar o segredo da receita do bolo de fubá. Mas se eu perguntar se tem algum componente que me dá alergia, por exemplo, a pessoa vai ter que dizer, né? Sim ou não. Talvez pela negativa, exatamente. Muito bem você falou isso, também pela negativa. Escuta, tem glúten? Isso. Está até na lei. Está até na lei. Não tem glúten. Isso tem um corante vermelho, amarelo? Ah, tem. Então não vou comer. Quantas calorias, né? Quantas calorias? Exato. Você não quer prejudicar alguém. A gente tem que partir do pressuposto. Hoje a gente está num ambiente tão de briga que as pessoas têm que partir do pressuposto que a outra é honesta, que a outra é sincera, né? E com as demonstrações de que não é, aí sim você passa a se precaver um pouco, mas tem que haver uma postura íntegra diante de outra íntegra. Aí a gente começa a conversar. Se você mostra que é um parceiro um tanto quanto não confiável, aí eu vou me precaver. Mas nem por isso vou deixar de fazer negócio com você. Isso é muito importante. Os negócios entre países, por exemplo, não podem exigir alinhamento. Você vai comercializar com alguém que você não concorda muito, mas é da ordem do comércio. Não é? O habitante do país X é contra a política do país Y, mas ele gosta muito daquele produto que o país Y produz. Então, você não pode ser privado de acesso a alguma coisa, porque alguém resolveu que não pode. Quer dizer, você que tem que fazer suas escolhas, né? Professor, você falou de parâmetros. É claro, né? Não sei se é possível abrir todos os parâmetros, se a gente tem tempo para isso. Mas de que tipo de parâmetro as organizações deveriam se atentar ou utilizar para construir essa chamada transparência na organização? Se puder dar alguns exemplos.
Bom, a gente, eu acabo tendo que me prender um pouco à metodologia que a gente desenvolveu, para eu não me perder aqui. A gente desenvolveu uma lógica, né? Uma lógica de 5 instâncias. Tá? Nessas 5 instâncias, 4 são públicas. A instância do reconhecimento, quer dizer, você quer ser conhecido e reconhecido como um negócio. Dentro dessa instância tem várias coisas. Tem identidade corporativa, tem marca. Quer dizer, não é simples assim, mas vamos ser simples agora. As instâncias são reconhecimento, relacionamento, toda organização tem que se relacionar com stakeholders, que estão em toda parte. Uhum. Toda empresa quer ser relevante, quer dizer, aí entra o marketing. Como é que eu atuo no mercado? Como é que eu me diferencio? Aí talvez tenha algum segredo. Né? Algum segredo de negócio. Agora, por exemplo, a Apple vai abandonar os chips da Intel e vai fabricar os seus próprios chips. Isso é uma coisa revolucionária. Né? A gente ouve falar de Intel há 40 anos. Né? Inclusive Intel Inside. Intel Inside virou um atributo. Você comprar um produto pelo componente. É uma coisa, é um case. Sim, sim. É um case. Então, e por último, a reputação. Uhum. Então, essas 4 instâncias são públicas. Todas elas. Tirando algum segredo na relevância, por que o ovo maltine é diferente? Não é? O ovo maltine era do Bob's, agora é do McDonald's. E não pode, né? Tem contrato. E por que o ovo maltine é diferente do Nescau, que é diferente do Toddy? Então tem aí um segredo. É a Coca-Cola, o xarope da Coca-Cola. É um segredo. Né? Então isso é compreensível. Agora tem uma quinta instância, que é a resiliência. A resiliência institucional, ela é o DNA da organização. Quer dizer, tudo é DNA, o reconhecimento, o relacionamento, mas a resiliência é um DNA societário, administrativo, financeiro, está na ordem do direito, do direito societário, como é que ela se organiza? Ela é uma SA? Ela é uma limitada? Nós estamos falando de quê? De uma cooperativa, de uma empresa de capital aberto, uma empresa internacional, multinacional, empresa estatal, capital misto, quer dizer, uma porção de coisas aí que envolve organização e que a gente precisa aprender um pouquinho, direito societário, para entender formatos. Né? No próprio terceiro setor, tem muita coisa no terceiro setor. Associação, fundação, cooperativa, clube, confederação. Cada um teria, vamos dizer, a sua forma de abrir relatórios, de ser transparente, porque tem estruturas diferentes. Cada uma tem uma legislação diferente, que isso é importante. Tudo que existe no mundo tem lei em cima. Você vai vender sanduíche, vai vir um camarada com uma lei que alguém fez no município, no estado ou na União para falar de sanduíche. Ah, não, eu vou fabricar. Mas uma coisa, professor, só para a gente... Desculpa te interromper, assim, que às vezes tem algumas dúvidas em relação ao que é legal, o que é ético e o que eu, como organização, quero fazer por liberalidade para mostrar que eu sou aberto, que eu sou transparente, que eu estou com as minhas portas abertas e não tenho, vamos dizer, segredos. Claro, eu tenho segredos industriais, os segredos do nosso negócio, mas que eu não tenho segredos do meu modo de operar, né? Que eu faço tudo dentro da legalidade, tudo dentro da ética e que eu mostro isso para as pessoas, sejam eles consumidores, sejam fornecedores, sejam parceiros. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, isso aí está na raiz do nascimento da tal responsabilidade social ou responsabilidade socioambiental. Né? Porque quando você abre um negócio, você tem que cumprir o regramento básico. E já não é fácil. Né? Fala-se que o Brasil está entre os mais difíceis países para se abrir um negócio e manter um negócio. Sem dúvida. Então,
Então, isso é um regramento básico que o seu advogado, o seu contador, que são duas pessoas que você devia procurar para abrir um negócio, vão te dizer qual é o básico. Uhum. Olha, então eu aconselho o seguinte, né? Eu aconselho, imagina. Depois do básico é que vem essa postura cidadão ou não. Porque cidadão já é se cumprir todas as leis. Mas se todo mundo cumpre a lei, como é que você vai se diferenciar? Uhum. Talvez você queira mostrar para o seu público que você tem um cuidado específico com afluentes, por exemplo, com a coisa dos mananciais hídricos, com os rios. E aí, agora você vai gastar dinheiro com isso. Isso talvez mexa na tua margem de lucro. Porque o básico não exige. O básico exige que você jogue o seu resíduo na rede de esgoto. Mas vamos dizer que você usa um componente químico muito corrosivo. E ele não devia ser jogado no esgoto. Claro. Se não houver uma lei que diga para você fazer uma estação especial, de tratamento, talvez você jogue lá e ninguém vai dizer que você está não cumprindo a lei. Então, olha, pessoal, os que nos assistem, né? É preciso muita consciência, muito bom senso, muito boa vontade, muito amor pela comunidade. Se você quer prestar um serviço, se você quer ser uma organização, você deixa de ser pessoa física, quer ser jurídica. Agora eu quero puxar esse exemplo do tratamento dos afluentes, né? Dos efluentes. Então vamos supor que aquela indústria que, né, solta esse componente químico, ele não tem por obrigação legal fazer esse tratamento, mas uma vez ele colocou esse componente químico lá, né, jogou lá no rio, poluiu o rio, morreram os peixes e a comunidade ribeirinha lá se rebelou e foram fazer uma manifestação contra a empresa na porta da fábrica, virou uma crise. Então aí eu queria que o senhor fizesse a relação entre ser transparente, construir uma boa reputação ou gerenciar crises. É o coração da nossa live. Olha, aí é complicado. Aí complica, não é? Por quê? Porque você é tomado de assalto por um problema. Você está operando e surge um problema. Um problema que você podia ter evitado. Aí, e esse evitar problema é parte do planejamento, é parte de uma coisa que pouca gente se especializa em. Né? Então, nós dois aqui que estamos conversando, chamados a ajudar uma organização, nós talvez chamássemos essa atenção do proprietário. E ele poderia dizer, bom, vou fazer ou não vou fazer. Ok. Ele resolve não fazer. Se ele vier pedir socorro para mim e para você, vai ser inevitável a gente dizer, eu avisei. Vai ser inevitável porque a gente é humano. Aí talvez ele nos peça, mas então agora dá um conserto. E daí a gente vai ter que se desdobrar e criar uma mitigação. Vai ter que se desdobrar numa mitigação. Então, eu digo o seguinte, é muito melhor prevenir. Claro. Porque a mitigação vai ser mais cara, vai ser urgente, vai estar todo mundo olhando para você. Exatamente. Alguns danos vão ser irreversíveis. Né? E talvez você tenha que pagar indenizações. E aí todo o teu lucro foi para o espaço. Isso aqui é impressionante. As pessoas acham que as margens de lucros das empresas são enormes, são gigantescas. Elas não têm ideia. Por isso que falta um pouquinho de educação financeira. E está se falando disso, tem bastante gente falando de educação financeira para criança, e é importante e tal. Mas vai ter que vir junto uma educação contábil também. Porque contabilidade é uma coisa que as pessoas têm um pouco de preconceito e é muito útil. A gente conversar com o contador, a gente vê como que ele traz coisas que a gente nem imagina. Com o tratamento entre despesa e investimento. Despesa e investimento, para uma pessoa comum, é a mesma coisa. É tirar dinheiro do bolso. Mas não é a mesma coisa. Por exemplo, investir numa solução a priori
do tratamento de efluentes, é um investimento que vai reduzir uma despesa lá na frente. Então, mas é contabilizado como despesa, né? Tudo é contabilizado como despesa. Não pode ser investimento. Isso você falou, então, agora, do nível 5 da dificuldade, que é o tratamento contábil. Né? Eu estou agora orientando uma dissertação de mestrado sobre tratamento contábil das marcas. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Isso é um problema não é no Brasil, não é no mundo. Existe uma grande diferença entre o que o marketing atribui à marca e entre o que a marca vale. E é registrada contabilmente. Isso é uma grande questão que está na mesa. Eu estou orientando um segundo trabalho nesse sentido. Já tinha um primeiro lá no programa onde eu trabalho. E vai ter que vir mais coisa, mais tese. Convido aí os nossos que nos acompanham, os nossos amigos que nos acompanham, a olhar para isso. Porque precisa de um olhar de pessoas de comunicação. Isso não é um problema contábil só. É um problema transdisciplinar. Inclusive, é o grande desafio da tua área de especialidade, como é que você cuida de crises e que eu quero cuidar de transparência, são duas áreas transdisciplinares. Elas atravessam sem dúvida. Atravessam administração, direito, contabilidade, marketing, comunicação, economia, enfim, é à disposição de aprender outras disciplinas. Claro, claro. Professora, a Dani colocou uma pergunta aqui de uma situação que aconteceu essa semana, que até virou meme nas redes sociais, né? De uma moça no Rio de Janeiro, eu acredito que tenha sido aí no Rio de Janeiro, que acabou desafiando um fiscal da saúde e ela foi demitida pela empresa onde ela trabalhava, que é a Taesa, né? Não sei se é assim que fala, Taesa ou Taesa. E a Dani está perguntando para o senhor se houve coerência entre o discurso e a ação. Eu não conheço muito como essa empresa atua no dia a dia, o que ela fala, mas a postura dela foi muito bem vista nas redes sociais, porque ela foi rápida e ela foi bastante contundente e ela alegou que a colaboradora, né, ela até tratou como funcionária na nota dela, desrespeitou o código de conduta da organização quando ela agiu em contrário, vamos dizer, a uma questão que a própria empresa pregava de isolamento social, de cuidados com a saúde nesse momento de pandemia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, por favor, em relação a essa questão entre discurso e prática. E quando, por exemplo, uma empresa fala, não, eu sou super correta, eu vou lá e demito a funcionária, mas eu nunca avisei a funcionária de que isso era importante para mim, não é? Eu não tinha um manual de ética ainda consolidado. O funcionário assina lá um termo quando ele entra de tudo que ele tem que fazer, só que ele é obrigado a assinar esse termo, ele nem tem tempo direito para ler, a organização não comunica isso de maneira constante, em algum momento o funcionário, né, dá um deslize e a empresa vai lá e demite por justa causa porque ele feriu o código de ética, mas ela também não fez esse papel de explicar o que ela entende por ética, o que ela entende como correto, porque nem sempre isso é óbvio, né? Eu gosto de tratar bastante esse tema na comunicação interna, até para alguns clientes que eu tenho e que eu ajudo na comunicação interna, porque às vezes o que a pessoa acha que é óbvio para o outro não é, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema que a Dani puxou, que é super atual, por favor. Bom, três coisas. Assinar sem ler, em perigo total, né? Não é só na internet. Você vai estar feliz da vida que está empregado e o que te puserem na frente, você assina. Eu acho que é isso que acontece muitas vezes. É natural. Talvez eu tenha feito isso também em algum emprego, que eu fiquei tão animado que veio o manual e eu não li no detalhe. Todo mundo está sujeito a esse problema. Então, isso é uma questão. É claro que a empresa tem que ter práticas condizentes. Eu não me aprofundei no caso, como talvez devesse para usar numa aula, mas me parece que o discurso da organização é coerente nesse momento, porque ela se refere a um momento anterior, que ela tem uma visão. Se não tiver, eu estou falando aqui em hipótese, porque eu não conheço. Se não tiver, é um problema, porque aí a empresa pode posar de bom moço, não sendo.
Mas ali me parece, pelo comunicado, que eu vi o case hoje, me parece que é coerente. Então, a atitude é exemplar. Porque a pessoa realmente... Eu ouvi no rádio ontem, eu estava no carro, e ouvi no rádio a gravação da moça. Eu fiquei horrorizado. Infelizmente, isso acontece muito. Eu fiquei horrorizado. Falei, poxa, mas aí que complicado. A gente está sempre pensando, como eu disse, eu ajo assim. A gente sempre age com as pessoas achando que o bom senso está aí, que as pessoas vão ter uma boa índole e tal. Aí aparece uma grosseria daquela, eu não sei nem se é grosseria, se é a palavra mais feia para nominar aquilo. Então, daquele engenheiro, não sei. Acho que eu ia querer sumir se eu fosse o companheiro daquela pessoa, porque eu assumi uma posição. Inclusive, colocando o camarada também vai perder o emprego. Já pensou? E esse é um ponto, né? Aí é um ponto que sai um pouquinho da nossa conversa aqui, mas que eu também gosto de falar desse tema, que não existe mais diferença entre a nossa vida profissional, nós enquanto profissionais e nós enquanto cidadãos, né? Na nossa vida pessoal. A gente está vendo isso muito hoje no nosso home office, né? Mas hoje, com as redes sociais, né, com essa evolução que a internet teve, tudo que a gente faz, ele é julgado imediatamente, não é? Porque nada fica mais em segredo. Tudo é filmado, tudo é divulgado, tudo é compartilhado. Então, se você realmente não agir conforme o que você faz, né, é o walk the talk, né? Eu acho que o próprio funcionário da organização ele vai falar, mas como assim? Você está mandando embora a fulana se você não deu nem álcool gel aqui para a gente usar, né? Enfim, então eu acho que até a organização ela precisa, para tomar uma atitude dessa, ter realmente um respaldo de que ela está fazendo a sua parte, de que ela está cuidando do seu colaborador, e até mesmo do seu cliente final, né? O Robinson, que é advogado, colocou aqui, deixa eu ver. Professor, uma pergunta para você. Até que ponto o senhor considera eficaz a implementação do compliance pelas empresas, visto que esse mecanismo, em alguns casos, está sendo usado para mascarar situações indevidas? Aí precisa completar, Robinson, a pergunta aqui, fazendo transparecer alguma coisa que não é, provavelmente, né? Eu acho que o Robinson está falando que muitas empresas podem justamente usar essa questão do compliance. Não, eu implementei o compliance na minha empresa, agora está tudo certo, para mascarar, às vezes, condições anteriores irregulares. Olha, é importante frisar que quando eu disse exemplar, quer dizer, eu não quis adjetivar o exemplar. Exemplar é de exemplo. Quer dizer, isto aí é um exemplo de muitas situações que acontecerão. E o exemplar também tem uma outra conotação que seria exemplar, quer dizer, é modelar, não é? Que também pode ser considerado se a gente passar a querer estabelecer padrões. Uhum. Hoje eu estou conselheiro federal, né, da minha profissão, né, Relações Públicas. Então, uma pessoa, por exemplo, não pode alegar desconhecimento de uma lei para descumpri-la. Se a primeira coisa, digamos, de uma pessoa comum, do cidadão da rua, é dizer assim, você não podia pisar aqui, mas eu não sabia. Então, o cidadão, para merecer esse nome, que aliás foi como o fiscal se dirigiu ao camarada cidadão. Ora, aí alguém perguntou no rádio, né? Engenheiro não é cidadão? Quer dizer, cidadão é mais que tudo. Sim. Porque cidadão são todos nós, não importa a profissão, não importa nada. Então, o cidadão, para ser cidadão, ele precisa estar consciente de direitos e deveres. Se ele tiver dúvida, ele tem que dar uma paradinha. Será que eu posso entrar aqui? Né? Aqui no Rio tem aquelas reservas nas praias, né? As reservas biológicas. Né? Em tese, não pode entrar ali dentro. Pode pisar ali dentro, sair andando ali por aquela vegetação. Então, está presente todo o tempo, todo momento. Por isso que eu estava dizendo, todo setor tem regramento legal. Então, você quer ser um cabeleireiro, quer abrir na garagem da tua casa. E hoje está mais facilitado. Hoje até o próprio governo federal baixou uma norma de que primeiro você abre o negócio, depois você legaliza. Isso nunca existiu. Você ir buscar depois o alvará. Você tinha que fazer tudo antes,
e abrir com tudo pendurado na parede. De certa forma, é interessante. Agora, é claro, se você for lá no salão e for eletrocutado pelo aquecedor, é um horror. Então, agora, você quer abrir um cabeleireiro, você tem que olhar um regramento para isso. Tem um regramento da saúde pública, tem um regramento do arruamento, de como é, inclusive, que você se divulga. Até isso tem regramento. Até a placa na porta da loja tem regramento. E é o regramento da nossa área, da comunicação, que muitas vezes a gente desconhece. Sim. Isso vai, naturalmente, quem trabalha com out of home, com outdoor, estuda isso. Leis de posturas municipais. Sim, cada né? lugar tem uma lei diferente, é até bastante difícil atuar nessa área. Os candidatos vão lá no meu bairro, querem pendurar uma carinha dele em todos os postes. Né? Até que alguém diga, não, aqui você não pode pendurar. Então, viver em sociedade é um desafio. A liberdade, se a gente concorda em viver na cidade, a gente tem que saber que não dá para fazer tudo, tem que olhar. Então, não por outra razão, eu aceito o desafio de estar no conselho, já estive no conselho regional, porque você se torna um legalista. Se torna uma pessoa, para muita gente, chata. Porque você vai ficar lembrando de uma vírgula, né? Mas, enfim, eu ainda acredito nisso. Nós fomos ali no Rio, no Conrep, favoráveis ao retorno do diploma para o exercício do jornalismo. Nós fomos favoráveis à criação do Conselho Profissional de Jornalistas, quer dizer, porque isso aconteceu quando a gente estava lá. Então, enfim, são regramentos. Agora, o nosso amigo que perguntou sobre compliance, está na moda esse negócio de compliance, entrou no jargão, significa conformidade com algum regramento, e aderência, também é outra palavra muito usada, aderência a regras. Né? O que acontece no nosso campo da comunicação é que não há ainda um regramento. Justamente essa inovação que a gente está propondo no Observatório, ela é uma primeira tentativa de norma. Porque se você não tiver uma norma, como é que você vai checar o cumprimento da norma? É o ponto que a gente estava falando, por exemplo, dos manuais de ética das organizações, de ética e de conduta, não é? Como que você vai cobrar o colaborador que ele agiu em desacordo se você não tem o acordo, né? A norma, o manual de conduta ética, no momento eu estou ajudando a construir aqui no Rio, ele primeiro não pode ir contra a lei, quer dizer, ele é subordinado às leis. Você não pode ser mais realista que o rei. Mas aí você cria uma coisa interna. Quer dizer, as pessoas estão de acordo. No caso que eu estou ajudando, é uma associação, é uma entidade de terceiro setor. Os associados têm que concordar. Se eles concordam com aquilo, olha, ninguém pode beber bebida alcoólica para ser associado. O sujeito aceitou aquilo, ele vai ter que cumprir. Entendeu? Tem que ser abstêmio, sei lá, tem que ser vegetariano. Não é para trabalhar conosco na nossa organização vegana, você não pode fazer consumo de carne. Porque você vai ser incoerente. Coerente, claro, aquela questão da coerência, né? Da coerência, senão gera uma crise lá na frente também. O Código de Conduta Ética é uma decisão interna de cada setor ou de cada organização. Agora, dentro dessa pergunta do Robson, eu mesma já trabalhei para conter uma crise de um cliente. Eles estavam há 3 anos evoluindo na questão do compliance, bem evoluídos, na verdade, já tinha um canal de denúncia, tinha uma pessoa responsável pelo compliance. É uma exigência. Eles estavam contratando até uma pessoa, vamos dizer, de fora, né, para ser responsável. Tem que ser de fora. Exato. Então, assim, estavam evoluindo nessa área. Mas eu fui chamada justamente porque eles tinham tido um problema no passado e que essas pessoas do presente, inclusive, desconheciam. E eles estavam arrolados num processo judicial
que se tornou público, inclusive nos momentos seguintes. E essas pessoas que estavam trabalhando na área de compliance não tinham conhecimento do que tinha acontecido lá atrás, que tinha sido uma conduta aí não republicana, vamos dizer, né, da empresa em relação a governantes da época. E eles falaram, nossa, e agora? O que eu faço? Né? Porque eu estou defendendo a empresa, eu defendo o compliance da empresa, tudo que a gente está fazendo, mas tinha essa questão lá atrás. Então, até o próprio funcionário fica pensando, né? Será que eles me contrataram para encobrir uma situação e eu estou sendo usado pela organização nesse sentido? Agora, aí o que eu vejo, e esse é um ponto também interessante, que cabe ao funcionário entender e decidir se nesse momento ele acha que ele está sendo usado para encobrir algo irregular dentro da empresa, que ele saia de lá, porque sempre ele vai ter a escolha de sair de lá, né? Para não acontecer ali na frente e falar, nossa, eu fui obrigado a fazer, me mandaram fazer. Claro, às vezes você vai falar, mas o emprego está difícil, né? O mercado está em recessão, se eu pedir demissão de lá, né, eu não vou conseguir me recolocar. Tem tudo isso, né? Então a questão não é tão simples. Mas eu entendo que se a pessoa é transparente, como o professor falou lá atrás, né? Se ela é sincera consigo, se ela tem os seus próprios valores, ela tem que saber se os valores dela estão de acordo com aquilo que a empresa está fazendo, né? E se ela está, vamos dizer, tranquila em relação àquilo que a empresa está fazendo, senão ela tem que sair de lá, né? Porque senão aí é a pessoa não sendo coerente, a pessoa que se diz ética e está praticando atividades que não são regulares, né? Porque ela está com medo de perder o emprego. Então, assim, aquela questão é justificável, não é justificável, e tem toda uma questão que a gente pode, né, até Olha, psicológica, mas eu acho que é um tema importante também. Tem um artigo que foi publicado hoje no Observatório que trata um pouco desse mal-estar do funcionário. A profissão de assessoria ou de consultoria, ela em qualquer área, engenharia, arquitetura, comunicação, se quer ser um consultor, você é um liberal, você é um profissional liberal. Existe até uma grande organização brasileira de profissionais liberais. E o Conselho de Relações Públicas se relaciona com esse pessoal, que é defender o profissional liberal. O advogado é um profissional liberal, o contador é um profissional liberal. Quer dizer, muitas vezes não tem patrão. Ele é o autônomo, né? Então, é da cara da nossa atividade essa postura do profissional liberal. Por quê? Se ele dá conselho, o conselho dele não é seguido, ele perde o boné. Se ele for empregado, ele dá o conselho para o chefe não faz. Quando acontece a bobagem, o chefe bota o cara na frente. Vai lá defender. E o camarada não tem condições de defender, porque ele não concorda com aquilo que foi feito. Então, infelizmente, eu digo infelizmente porque ninguém gosta de ficar sem o seu trabalho, sem a sua renda, mas eu já passei por isso, eu já tive que sair de empregos por conta disso. Você dá conselho, o cara não segue, você tem que buscar outro cliente, alguém que ouça você. Eu estou me lembrando do depoimento de um dos funcionários daquela empresa que deu o atestado para a Vale de que as barragens eram seguras, né? Aquela empresa de origem alemã. E o funcionário falou, mas eu fui obrigado pelos meus superiores a dar esse atestado, porque existia ali, né, uma questão de relacionamento da organização na qual eu trabalhava com o cliente. Então, a que ponto as pessoas vão, né? E aí, muitas vezes, eu acho que nesse sentido, não vou perder o meu emprego, mas não tem ideia da responsabilidade que é aquilo.
Porque eu tenho certeza que se falasse para essa pessoa, tudo bem para você assumir a morte de centenas de pessoas, ok para você? A pessoa vai dizer, claro que não, né? Mas ele não acha que vai dar aquilo. Agora, um engenheiro, né, que assina a obra lá, como os prédios que caíram no Rio de Janeiro, não é? E que fala, não, tudo bem, não vai dar nada. E ele está sujeito a muitas coisas ali na frente que não são nada positivas, né? Eu me lembrei, nós vimos agora na Secretaria Estadual de Saúde, aqui do Rio de Janeiro, um subsecretário, alguém que estava com a responsabilidade de assinar documentos financeiros, de compras, de empenhos e tudo, se demitiu e disse, eu não vou assinar isto. Quer dizer, então, esse é um outro caso exemplar, mostrando para as pessoas que tem limite para subordinação, né? Sim. Aí entra um pouco aquilo que você falou lá antes. Você falou em ética, e a gente, para falar de ética, acaba falando de moral. São coisas muito delicadas, muito precursoras, elas vêm antes de tudo, como conduta geral, entendeu? Então, o camarada não é nem pelo diploma dele, é uma índole dele. Eu não vou assinar isso, porque eu discordo, entendeu? Às vezes a profissão não é regulamentada. Uma decisão de uma compra de alguma coisa dentro de uma empresa não é é um comprador, é um auxiliar administrativo, uma pessoa e até por isso que existem os canais de denúncia, não é? Porque aí nesse momento o colaborador poderia usar o canal interno de denúncia para denunciar. O ponto é que muitas vezes o colaborador tem receio também desse canal de denúncia, porque eu já trabalhei numa organização em que, por exemplo, o diretor de RH, ele era quem recebia as denúncias. E muitas vezes os funcionários, eles tinham reclamação do próprio diretor. E aí eles iam dizer, como que eu vou denunciar se ele, né, é o próprio dono lá da avaliação das denúncias, né? Isso vai sobrar para mim, então a pessoa não falava nada. Então, por isso também a importância do que você falou de ser um canal externo, né? Mas mesmo sendo um canal externo, ele volta para quem dentro da organização? E essa pessoa tem que ter alguém que avalia essa pessoa também, que faz parte da liderança dos... O canal de denúncia, nós estamos agora justamente fazendo um trabalho nesse sentido e tem que ter o canal de denúncia e ele tem que ser independente. Aí isso gera custo. Você tem que ter quem receba, tem que ter estrutura tecnológica para ser contatado e tem que estar fora da organização. Então isso é uma coisa que o sujeito não pode economizar nesse sentido, até porque ele não vai conseguir implantar um canal de denúncia que seja aceito. Colocar num departamento lá. Agora, o medo das pessoas... Não é utilizado, né? Não é utilizado. Porque também já fui em organizações que eles falaram, a gente tem sim um canal de denúncia há muitos anos. Eu falei, como é que é o volume? Não, quase nem vem nada. Então a empresa acha que está tudo bem, porque não vem nada, mas é o contrário, é porque as pessoas têm medo e não confiam no canal. A Fabiana falou aqui, eu não fico em empresas que não comungam com a minha verdade. Eu acho que é isso. Se a gente não tiver de acordo com, né, como aquela empresa age, é melhor não ficar. Eu também já pedi demissão de uma empresa que estava fazendo. Na verdade, não foi demissão, assim, eu encerrei um contrato com uma empresa para a qual eu estava trabalhando, porque eu vi as atitudes do proprietário da empresa e falava, não é uma pessoa que me inspire e com quem eu quero continuar trabalhando. Uma coisa que faz muita falta, eu acho, é uma melhor performance, o melhor desempenho das disciplinas de ética e legislação. Essas disciplinas, nos cursos, normalmente elas são tidas como cadeiras menores ou chatas, entregues a professores substitutos. Eu vi isso em algumas faculdades, eu trabalhei em algumas faculdades. E o conteúdo é penoso mesmo, que lei é uma coisa chata. Enfim. Mas você desenvolver esse tipo de discussão ainda na faculdade,
O que você faria nessa situação? Né? Você se colocar no lugar do outro. Uhum. A Dani Entendeu? lembrou da figura do ombudsman, né? Quando começou a questão de canais de relacionamento, tinha mesmo a figura do ombudsman. E eu trabalhei numa empresa de celular que tinha um colega nosso que era uma ouvidoria, né? Era uma ouvidoria. Alguém que vestia o chapéu do cliente e tentava defender o cliente dentro da organização. Essa figura, né? Eu sempre brinco que as relações públicas têm um pai americano e uma mãe sueca. O pai americano todo mundo conhece, que é lá de 1906, é o Ivy Lee. Né? E o sueco é o Erik Karlsson, que deu o primeiro curso de RP no Brasil, em 53, e a Suécia é a mãe do ombudsman, né? Hoje é um ombudsperson, né? Que é o advogado, fala-se tanto em advocacy, né? É o advogado do público externo lá dentro da organização, seja consumidor, seja usuário, seja contribuinte. É o sujeito que vai olhar como se não fosse colega daquele povo. Diz, ó, vocês estão agindo mal, estão atendendo errado. A Folha de São Paulo, que foi a pioneira na criação do Cultura, ela cresceu muito, não só junto à opinião pública, mas também como redação, porque havia erros de apuração e eles eram colocados e depois o próprio repórter ia a campo de novo e trazia mais informação, isso era bom. E tem relação com transparência, né? Porque eu acho que você ser aberto a mudanças de acordo com o que o seu consumidor está te apontando como vulnerabilidades é, de uma certa maneira, você ser transparente, não é, professor? Eu estou enganada. Sim, você está certíssima. Essa palavra você está usando pela segunda vez, é uma palavra que a gente não ouve nos cursos de comunicação, a questão da vulnerabilidade, que é a questão da análise de risco. Né? Isso é fundamental, fundamental, não dá mais para trabalhar. Por isso que eu digo que o nosso trabalho ele foi para o centro. Saiu da periferia, foi para o centro das preocupações. Sim, então, sim. E até nessa pandemia, eu gostaria que o senhor comentasse, a gente já está chegando aí nos nossos momentos finais, como o senhor vê que essa situação difícil, né, muito trágica que a gente está vivendo da pandemia, de alguma maneira trouxe uma luz para a área de comunicação, aumentando essa importância da área, principalmente para a comunicação corporativa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho isso, por favor. E como o senhor vê as mudanças na comunicação, o que fica pós-pandemia em termos de mudança na comunicação institucional? Bom, essa é uma questão bem complexa, dá para fazer um tratado sobre isso, que, aliás, as organizações de comunicação, as grandes, estão pensando nisso, no pós-pandemia. O que fica, né? Eu diria que as falhas de comunicação ficaram mais evidentes. Sim. Porque todo mundo precisou usar uma mediação, todo mundo precisou usar uma mídia. Tem um livro que chama Eu Mídia. Todo mundo precisou exercer o Eu Mídia. E isso tornou evidente quem é transparente e quem não é. Quem se esconde e quem dá a cara a tapa. Uhum. Isso é um dado. Isso é bom para nós, porque talvez a gente mostre quão importante é a comunicação. Todo ano eleitoral, só para dar também um pequeno merchan aqui. Daqui não tem nada a ver com o negócio. Todo ano eleitoral a gente faz uma análise do discurso institucional dos partidos políticos brasileiros, o OCI. Então, ainda não tem esse ano porque as eleições foram adiadas. Nós vamos fazer. Quer dizer, como é que... O que a gente descobriu em 2014? Que nenhum dos partidos políticos se comunicava bem. E que eles eram indistintos uns dos outros perante o eleitor. Que é uma coisa gravíssima. Então tem muito emprego. Vamos tem fazer muito uma trabalho. Live só desse tema político, hein, professor? Eu acho que isso daí dá uma live só para a gente falar disso. A gente está com um minutinho só, professor. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais ou concluir o seu raciocínio. E eu já deixo aqui meu agradecimento a você
a todo mundo que participou aqui com a gente, a Dani, que está, né, além de ter te ajudado, está aí até o final com a gente. Vamos lá, professor, a palavra é Daniel, sua. Temos 40 segundos para fechar. Como dizem os gaúchos, a Dani é uma querida. Então, enfim, tem muito trabalho.